As fontes da vida. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Tudo o que é importante necessita ser guardado. Mas o que é importante? O senso de importância está intimamente ligado à ideia de perda, mas como sua antítese. Devido ao fato de que perder coisas é uma realidade do mundo caído, percebemos que há coisas que facilitam nossa vida de alguma forma, que estão ligadas a boas sensações ou à própria sobrevivência, chamadas assim vitais, que não podem ser perdidas. Então, as coisas que não podem ser perdidas são as que chamamos de importantes. Por isso que, em alguns casos, só percebemos a importância de coisas e até mesmo pessoas quando as perdemos. Cegados por algum motivo, talvez pela falta de compreensão do valor de pessoas, experiências e coisas, ou mesmo permitindo-nos entrar por aquele pernicioso processo no qual tudo vai perdendo paulatinamente seu brilho, apenas quando a ausência, a monotonia e a falta batem à porta de nossa alma é que percebemos que algo muito valioso se foi. De fato, há acontecimentos muito importantes na vida, que devemos ser extremamente agradecidos ao Senhor por ter nos dado a bênção de vivê-los. Bênçãos materiais são importantes, mas ocupam o último lugar na escala de valores do verdadeiro crente. É possível viver feliz sem elas. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A saúde é bem inigualável, mas também é possível conviver com a doença nas situações em que não há outra opção, manifestando a glória de Deus por meio de um bom testemunho. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 2 e 3. Relacionamentos humanos também são muito importantes, sendo aquilo de mais importante que há depois da comunhão com o próprio Senhor. No entanto, é possível viver a solidão se Deus é conosco. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. No entanto, há algo sem o qual tudo estará perdido: o relacionamento com o Senhor no mais profundo de nossa alma. Será exatamente a preservação da alma, nutrida com os valores espirituais encontrados nas Escrituras, que me concederá a capacidade de lidar com todos os valores da vida, sabendo colocá-los em escala correta. Portanto, por esse prisma, não há nada mais importante do que o nosso coração. A ideia de guardar é interessante justamente porque ninguém larga jogado aquilo que é importante, valioso. O termo utilizado na língua hebraica para coração não indica propriamente o músculo cardíaco, mas o centro da vida humana. No corpo, indicaria aquilo que está no centro, os rins. Seu sentido mais adequado é entranhas, aquilo que está dentro do homem. Figuradamente, como é o sentido do provérbio, indica a alma. Na cultura ocidental, o coração, por sua função vital, assimilou a ideia de centro da vida, do homem interior, da alma. Esse é o motivo de ser traduzido como coração em nossas versões. Lendo o provérbio, suscita-se a pergunta: por que o coração deve ser guardado? Ora, não há nada mais trágico do que uma pessoa de coração aberto, isto é, alguém com a alma exposta ou latente.
Como centro de nossa existência, a alma deve ser protegida de todas as influências que lhe são perniciosas. Geralmente, pensamos logo de início nas cobiças que dão à luz ao pecado. Certamente devemos guardar o nosso coração para que não seja gestante de pecados por meio das ganâncias e cobiças tão naturais ao homem caído. Precisamos regar diariamente o solo de nosso coração com a água da vida, para que tudo que brote nele seja santo e puro, resulte vida não apenas para nós, mas também para aqueles que nos cercam. Jesus diz que se formos nutridos por essa água, rios de água viva fluirão de nosso interior. Seremos fontes a jorrar para a vida eterna. No entanto, há outros estímulos perniciosos dos quais devemos nos precaver. Tudo aquilo que não edifica. Alguém, por exemplo, pode se sentir abatido por uma palavra dura que lhe foi dirigida. A tristeza é paralisante. Quando nos deixamos entristecer por algo, passamos a ter dificuldade de fazer aquilo que precisamos, piorando em muito a situação. Mesmo um acontecimento indesejado ou trágico tem o mesmo efeito. Não podemos nos deixar dominar pela tristeza. Não devemos permitir que nosso coração se abra para tais coisas. Entendamos que não são apenas as coisas erradas, contrárias à lei moral de Deus, que fazem mal à nossa alma. Todo tipo de revés, se não soubermos anular devidamente nossa vontade, trará paralisia à nossa alma e questionamentos a Deus. Toda tristeza tem como centro a inconformidade de nossa vontade. A não aceitação daquilo que ocorreu intensifica toda a dor. Entendemos, por isso, que os sofrimentos são as maiores ocasiões de tentação para nós. A comparação com os animais é bastante oportuna. Eles também sentem dores, mas pelo fato de não ficar pensando na dor ou no que aconteceu de desagradável, sofrem muito menos. O ser humano é o único capaz de se concentrar na dor e na tristeza, fazendo multiplicar o sofrimento. O coração guardado é fonte de vida. Se nossa alma habitar no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, se privilegiarmos apenas os pensamentos que edificam, se radicarmos nossa mente nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, experimentaremos constantemente a vida que procede do Senhor. Não contaminemos as águas das fontes de vida de nosso coração, quer seja por permitir a poluição do mal ou pelos questionamentos da amargura. Guardemos puro o coração, incontaminado das coisas deste mundo. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.